Construções feitas com uma orientação específica, aperto de mão especial, símbolos escondidos. Os iniciados se reconhecem por sinais e a lista de seus membros permanece secreta. Além das 7 colinas que encontramos em Lisboa, Roma e Jerusalém, essas cidades foram consideradas sagradas pelos povos que habitaram aqui há pelo menos 2 milênios. E não só pelo lado religioso, mas por seu lado esotérico, simbólico, maçônico. Aqui em Lisboa tem gente que garante que a organização e as proporções da reconstrução da famosa Baixa Pombalina tem uma simbologia própria, e que não é por acaso. A simbologia espalhada por Lisboa, em especial na Baixa e no Chiado, é tanta que deu asas às várias interpretações e teorias da conspiração baseadas nas lendas e tradições da maçonaria e dos Illuminati, que as origens se perdem no tempo e no significado. A maçonaria é considerada a maior e mais antiga organização fraternal do mundo, mas as suas origens históricas não são claras. Para alguns, a maçonaria começou com os mestres maçons que ajudaram a erguer as igrejas e catedrais da Europa na Idade Média. Há quem considere que terá começado no Egito Antigo. Outros acreditam que a maçonaria é bem mais antiga e que pode ter começado com os construtores do Templo de Salomão, ou que os primeiros maçons como descendentes dos templários, a ordem militar e religiosa que se tornou conhecida na época das Cruzadas. Segundo essa teoria, não comprovada, os templários teriam escolhido a Escócia como refúgio, onde foram acolhidos em fuga da França após a ordem ter sido proibida pela Igreja Católica. Em Lisboa, a maçonaria chegou por volta de 1727 a 1802, pelas mãos de um católico inglês que abriu a primeira loja na cidade. A cidade de Lisboa tem vários símbolos, uns mais evidentes que outros, e é nesses lugares que vamos percorrer a maçonaria em Lisboa. Um dos princípios da maçonaria defende que os maçons devem usar a sua posição na sociedade, seja ela qual for, para difundir seus ideais, o aperfeiçoamento individual e a busca da perfeição, aliados aos princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, pelo mundo profano, ou seja, entre os não-maçons. Na prática, isso quer dizer que os maçons devem agir individualmente, mas propagar os ideais maçônicos na sociedade, através de ações, mas também através do recurso a símbolos. Não é difícil de acreditar que os maçons envolvidos na reconstrução da capital tenham incluído no projeto alguma simbologia maçônica. O próprio traçado arquitetônico da Baixa Pombalina também foi projetado com base na simbologia maçônica. Uma das ruas mais visitadas de Lisboa é essa aqui, a Rua do Carmo. E se você já passou por aqui, provavelmente você não se atentou a esse detalhe aqui, ó. É um dos símbolos mais visíveis e está nos vários pilares dos atuais armazéns do Chiado. Antes, Armazéns Grandela. Francisco de Almeida Grandela, o fundador dos armazéns, era maçom e pertencia à loja José Estevão de Lisboa. No logotipo, a forma como o A está entrelaçado no G faz lembrar a disposição do compasso e do esquadro, 2 dos instrumentos de trabalho dos mestres maçons, em francês pedreiro, e que são símbolos mais conhecidos na maçonaria. O G, no centro, tem pelo menos 2 significados, de guilda, que significa Sociedade dos Artesãos, e de grande arquiteto do universo. Na maçonaria, eles acreditam que existe uma inteligência divina responsável pela criação e que governa o funcionamento do universo. Um dos grandes responsáveis pela reconstrução da cidade após o terremoto de 1755 foi Marquês de Pombal, que, segundo algumas teorias, foi iniciado na maçonaria em Londres. O que se sabe é que alguns dos arquitetos da reconstrução de Lisboa após o terremoto eram maçons. Entre eles, o engenheiro e arquiteto húngaro Carlos Mardel, que terá pertencido à loja maçônica a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, um dos primeiros folhetos dos Illuminatis da Baviera, que terá sido impresso por volta de 1788, onde são visíveis a coruja, o livro e a coroa de louro, alguns dos símbolos Illuminati. A primeira grande loja da maçonaria moderna foi fundada em Londres em 1717, na Inglaterra.
Em Portugal, a mais antiga, a Grande Oriente Lusitano, fundada em 1802, e é a que tem mais membros ativos. Em 1991, surgiu a Grande Loja Popular de Portugal, e depois de vários movimentos e ajuntamentos, surgiu em 1996 a Grande Loja Legal de Portugal, a segunda com mais membros do país. A maçonaria é cercada por inúmeras teorias da conspiração, ou não, pois é uma fraternidade que tem muito simbolismo que mistura suas múltiplas influências e que atravessam várias épocas históricas. Muitas das teorias sobre essas ordens iniciáticas têm a ver com o secretismo que as rodeiam, desde rituais dos diferentes tipos que regem a admissão aos 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. A maçonaria tem um caráter meio elitista, que ao contrário da igreja, que é proselitista, ou seja, quanto mais gente melhor, ao contrário da maçonaria, que é muito mais seleta e exclusiva. Na prática, o acesso à ordem não é para todos. Começamos por um dos melhores locais, onde conseguimos visualizar e apreciar o planeamento geométrico das ruas da Baixa. O terraço no topo da Rua Augusta. Do patamar do relógio para cima contamos 78 degraus, o mesmo número de arcos que sustentam o Terreiro do Paço. No terraço nós temos uma vista privilegiada para a Praça do Comércio ou Terreiro do Paço. Alguns acreditam que a praça foi construída à semelhança de um templo maçônico. Pelas colunas ducais como a entrada do grande templo, do mesmo simbolismo do tarô, vem a explicação do número total de arcos 78. Os 56 arcos representariam o mundo profano, o não iniciado, e os 22 arcos frontais entre as ruas do ouro e da prata, o mundo iniciático para além do conhecimento. Debaixo da abóboda, olhando para cima, conseguimos ver nos frisos quadrados decorados com folhas de acácia, símbolos da imortalidade e do início de uma nova vida como maçom. As romãs, símbolo da fecundidade, que representa a unidade de uma romã, na multiplicidade com muitos grãos. E a alcachofra, que é símbolo do renascimento e da purificação pelo fogo. Atravessar o arco da Rua Augusta, também conhecido como Arco Triunfal, significaria a passagem das trevas, mundo profano, para a luz, mundo espiritual, que é concedida através da sabedoria. A estátua de Dom José I, com serpentes aos pés do cavalo do rei, significaria que o cavalo pisa nas cobras, o que seria a vitória do rei sobre os inimigos rasteiros. Mas no contexto da simbologia maçônica, a serpente simboliza a sabedoria e a cura. As serpentes na base da estátua guiam o cavalo e o rei com a sua sabedoria e representam o conhecimento. Olhando à baixa, vemos 3 ruas que desaguam no Terreiro do Paço: Rua do Ouro, Rua da Prata e Rua Augusta. Juntos, esses nomes estão ligados a outra parte das influências da ordem iniciática, a alquimia. O objetivo da alquimia é a transformação da matéria através da busca da pedra filosofal. Seria possível transformar em ouro, o que simboliza o sol, outro metal menos nobre, como a prata, que simboliza a lua. Para os maçons, o acesso e controle desse metal precioso, que também simboliza o conhecimento, era também uma forma de poder sobre o mundo profano. Rua de São Julião. À frente, ao número 128 da Rua São Julião, temos a sede do Banco BPI. As portas estão decoradas com detalhes semelhantes aos do arco da Rua Augusta, em especial a alcachofra, símbolos do renascimento e da purificação pelo fogo. Rua do Ouro. Parados em frente ao Banco de Portugal, onde descobrimos o significado do nome da rua, que vem de ourives e dos prestamistas, os que faziam empréstimos antes dos bancos existirem. Rua do Crucifixo. Nessa paragem, em frente ao número 58, na fachada do edifício reconhecemos os símbolos, os caduceus. É um símbolo antigo e representa o bastão de Hermés, deus grego da sabedoria, das ciências ocultas e esotéricas, que é muitas vezes confundido com o bastão de Esculápio ou Asclépio, símbolo da medicina, e que só tem uma serpente enrolada, e não 2. Na maçonaria, o caduceu simboliza o equilíbrio entre as forças antagônicas do bem e do mal, 2 serpentes.
mas também o número 8 e dualidade infinita penetrada pelo saber, o bastão. Voltamos aqui para a Rua do Ouro, onde a gente encontra mais uma sede de um banco, o Monte Pio, que tem no alto da entrada aqui, ó, tem um pelicano. E segundo uma lenda medieval, essa ave alimentava suas crias com a sua própria carne e sangue, e simboliza o sacrifício pelo outro. Simboliza o sacrifício pelo outro e representa um dos mais elevados símbolos da maçonaria. Só alguém num patamar quase divino de aperfeiçoamento individual se tornaria capaz de abdicar de algo necessário para sua própria sobrevivência em favor dos outros. Subimos para o Chiado pela Rua do Carmo, onde encontramos com mais um símbolo de inspiração maçônica, o lema dos Armazéns Grandela, ou hoje conhecidos como Armazéns do Chiado: sempre por bom caminho e segue. Uma estrela de 5 pontas com desenho em relevo lembra um pentagrama. Também conhecido por estrela de Pitágoras, é formada pelas diagonais de um pentágono regular e simboliza um nó eterno, a sabedoria e a proporção de ouro, tudo envolvido com geometria. Igreja do Santíssimo Sacramento. Na calçada do Santíssimo Sacramento, encontramos a Igreja do Santíssimo Sacramento, com uma construção única na capital. O pórtico, ou a porta de entrada, está voltada para o Oriente, ou seja, a entrada está de lado e não com as escadarias centralizadas como era de costume. Na maçonaria, esse ponto cardeal simboliza a luz. Em um templo maçônico, o venerável mestre tem o assento a Oriente, e os candidatos aos 3 graus percorrem o caminho do Ocidente ao Oriente, em direção à luz. A igreja, mesmo depois da reconstrução do terremoto de 1755, manteve a sua simbologia templária maçônica. Largo Rafael Bordalo Pinheiro. Uma das fachadas mais icônicas de Lisboa, cheia de simbolismo. Conhecida também como Casa do Ferreira das Tabuletas, o edifício foi mandado construir por Manuel Moreira Garcia, maçom, dono da cervejaria Trindade. Na fachada temos figuras da terra, água, comércio, indústria, ciência e agricultura. Representam a criação, terra e água, e a contribuição do homem, agricultura, comércio, indústria e ciência, para o aperfeiçoamento da humanidade, o principal objetivo da maçonaria. Cervejaria Trindade. A alguns metros à frente encontramos a Cervejaria Trindade, considerada por muitos como um templo maçônico onde todos podem entrar. Cheio de elementos decorativos, a fábrica foi construída no local onde antes funcionava o refeitório do antigo convento da Trindade. Em meio a tanta simbologia, o símbolo com destaque, o sol, que representa a luz. Na alquimia, representada pelo ouro. E o triângulo, com o olho que tudo vê. Uma lembrança constante aos membros da ordem que o grande arquiteto do universo está sempre observando suas obras e ações. Praça Dom Pedro IV. A caminho do Rocio, que significa lugar comum do povo, roça ou terreiro. Na praça, somos convidados a olhar com mais atenção para a estátua do rei no centro. Segundo algumas teorias, o rei Dom Pedro IV, que foi o primeiro rei do Brasil, era iniciado na maçonaria, o que explica a coluna de 33 metros, que simboliza os 33 graus dos iniciados da maçonaria. Um aperto de mão especial. Na esquina da Rua do Amparo, com a Rua Dom Antão de Almeida, um despretensioso aperto de mão. As mãos entrelaçadas deixam os polegares soltos, que no cumprimento entre os maçons dá 3 toques nas costas da mão de quem se cumprimenta. Esse aperto de mão é conhecido como boaz, ou aperto do aprendiz, e só pode ser feito depois de alguém ter dado o mesmo toque também. Os rastros, pegadas e vestígios da maçonaria estão espalhados por todas as nações do nosso globo. Só que só quem tem bons olhos consegue enxergar esses detalhes, então só quem é curioso consegue descobrir esses enigmas que estão espalhados nas grandes e antigas cidades espalhadas na nossa civilização. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e, claro, seja curioso.